Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao BoraCast, o maior podcast para quem quer empreender e viver bem atuando no mercado de projetos ou obras. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro, sejam muito bem-vindos. Né? A gente dá uma enrolada, mas sai. Convidados especialíssimos, que a gente tem um carinho enorme, com uma história fantástica para compartilhar com vocês. É isso aí, mais um episódio da série Profissional Memorável, né? Profissionais que hoje conseguem viver bem das suas profissões, mas que nem sempre foi assim. A gente tá aqui com o Will e com a Suzy, da A Construtora, e eu queria que vocês começassem apresentando um pouquinho, né, de vocês, da construtora, né, de como vocês chegaram. A história de vocês, né? Como é que surgiu aí essa coisa de obra. Vou deixar a Suzane na frente, né, para ela se apresentar. E em seguida eu entro. Eu sou a Suzane, sócia do Will, arquiteta, sócia de um engenheiro. E nós começamos a empresa, na verdade o Will começou sozinho, né? E eu tinha a pretensão de estudar para concurso, ser concursado enquanto ele tocasse a empresa. Porém, a realidade foi diferente, né? E vocês também são casados, né? Somos casados, sócios 2 vezes, né? Bem parecido aqui. Bem parecido. Inclusive, a gente se identifica muito com a história de vocês, tá? Além da história ser, né, um pouco parecida, no início de vocês, né? A gente se identifica muito também com a forma que vocês trabalham, né? Essa alegria que vocês trazem, né, no trabalho de vocês. Porque a gente faz o que a gente gosta, né? Mas antes disso, eu gostaria de dizer também para vocês que é uma satisfação enorme estar com vocês aqui, tá? Uma alegria muito grande, né? Nós estamos realmente contentes de estar aqui com vocês. Tendo visto a nossa história, né? Há pouco tempo atrás, né? Isso aqui era uma realidade um pouco distante. E graças ao Bora, né? Ao Bora Acelerar, Bora na Obra, está sendo... encurtou, né? Esse espaço da gente estar, né, mais perto dos nossos objetivos. Que alegria, Obrigado, que alegria. cara. Eu lembro que vocês têm uma história, né, de muitos desafios ali numa certa época, né, da construtora. E conta pro pessoal, assim, né, como é que era a construtora? Quais eram as dores de vocês, assim? O que vocês faziam, né? Sim, vamos lá. Bom, gente, eu sempre... Eu vou começar um pouquinho mais atrás, tá? Tá bom. Eu fui militar, né, na época, e quando foi chegando ali o período da gente sair do exército, que eu era um militar temporário, e eu pensei, cara, eu preciso ter uma profissão. Quando você sai ali do quartel, você está fazendo de tudo um pouco, mas nada específico. E eu entrei na área de TI, né? Eu fui programador de computadores. Eu fazia desenvolvimento de sistema, tá? Mas quando eu comecei a trabalhar, eu falei, cara, não é isso aqui. Eu comecei, cara, eu preciso ter uma profissão. Mas quando eu comecei, eu vi que não era nada daquilo que eu queria fazer. E eu pensei, tá em tempo ainda. E eu comecei a analisar, cara, meu perfil. E, obviamente, que a Suzane também teve o dedinho dela ali, que ela já trabalhava na área primeiro do que eu. Que legal. E eu sempre gostei muito de desenhos, né? De desenhar à mão mesmo. E eu vi que meu perfil era mais para engenharia. E eu entrei com tudo na engenharia civil. Eu comecei o curso todo de novo, larguei, abandonei, virei uma página de cidade de TI. Falei, agora a TI vai servir só para eu utilizar os programas a favor do meu trabalho. Não vou mais desenvolver esse sistema, né? E aí eu vim parar na engenharia civil, tá? E comecei a trabalhar no escritório como desenhista, uma experiência já no primeiro semestre, experiência espetacular. Dali fui trabalhar em grandes obras, como a obra do Estádio Nacional Mané Garrincha, né? Logo após, tive contato com... eu fui aquele profissional... De Brasília, né? Pra quem não sabe, de Brasília. Brasília. Brasília, o Estádio Nacional, na época da Copa, né? Sim. De que ano mesmo? Era a Copa? 2012, Nossa, né? 2014. E ali eu tive uma oportunidade muito grande de absorver o que eu podia, assim, onde me cabia, eu estava dentro. Para aprender que ali era uma obra de mais de 5 mil homens trabalhando, sim, profissionais de todas as áreas, de engenharia civil, arquitetos, pessoas da França, de Portugal, fiz amigos dos exteriores. Tá, cara, foi uma experiência espetacular, que foi bem nos finalmente da minha faculdade, né? Que eu estava estudando e trabalhando. E em seguida eu fui trabalhar em outra obra grande, que é o Centro Administrativo de Brasília, que é uma obra muito grande também. Tive a oportunidade Taguatinga. Aí já fui gerenciando equipe, já cuidando de frentes de serviço, né? Legal. E veio aquela baixa no mercado
2015, 2015, né? Logo após essa obra, eu fui trabalhar no escritório de um amigo meu com projetos de engenharia, cuidando de equipe de projetistas. E em seguida deu aquela baixa, cara. E fui trabalhar com obras pequenas, né? Que foi onde eu comecei a pensar, cara, é agora que eu vou começar a minha empresinha, né? Então foi aí que eu comecei, que nós começamos, né? A Suzy já estava fazendo projetos nessa época? Como é que era? Sim. Você tinha um escritório? Não, eu sempre trabalhei em empresas. Você trabalhava em outras né? empresas. Antes de começar o curso de arquitetura, que desde pequenininha eu dizia que seria arquiteta, eu comecei a trabalhar em escritórios como cadista, desenhista, Legal. cadista. E aí eu peguei um projeto grande, assim, para fazer freelance, né? E aí eu recrutei ele para fazer. Olha, e aí botou ele de estagiário. Foi, eu falei, você vai me ajudar nesse que era um projeto de instalação grande. Legal. Da vara da infância. E aí ele aprendeu, assim, da noite pro dia. Cara, Que legal. Muito rápido. tem essa facilidade com tecnologia, né? Sim. Ele aprendeu, se apaixonou pela profissão e foi. Caramba, que incrível. E aí depois que eu fui fazer faculdade, e aí eu também trabalhei no CADF, lá no Centro Administrativo. E daí eu tive a Alice, né, em 2015. E aí eu parei de trabalhar para outras empresas. Eu vou Foi ficar... foi quando o Will abriu a empresa. E aí eu comecei a estudar para concurso. Sim. Só que eu vi que não era um futuro assim que iria me agradar, né? E acabou que a própria necessidade, né, de ajudá-lo na empresa, nos negócios, eu decidi ficar junto com ele totalmente dedicada à empresa, né? Somando forças ali. Somando forças. Napoleão Hill diz, né, que o primeiro mastermind que a gente precisa ter é em casa, né? Em casa. Quando a gente tem essa união, assim, de casal, com um propósito, com uma força única, parece que as coisas vão mais rápido, né? Aí eu abandonei a ideia do concurso, só que eu falei, não, eu não vou trabalhar na doida, né? Que eu sou aquela cabeça de arquiteto organizada, alinhada. Aí eu fui começar a procurar... a técnica a gente tinha, né? Só que você ser engenheiro, você ser arquiteto, não é suficiente para você tocar uma empresa, para você gerenciar uma empresa, né? E aí eu fui procurar conhecimento de gerenciamento de empresa. Foi aí que eu conheci o Bora. A minha irmã, a Daniela, ela já seguia vocês e ela falava, ó, vocês têm que seguir o Bora, eles dão umas dicas legais. E a gente naquele afogado com o trabalho, né, no operacional. Apagando incêndio. Apagando Já tava com incêndio. muitas obras nessa época. Muitas obras. Só pegando o ganchinho dessa parte aí de quando conhecemos o Bora, né? A gente sempre via alguma coisa ali no YouTube, né? O lançamento do livro de vocês, eu lembro de ter aquele cadastro grátis, né? De receber o livro PDF, eu fiz. E tinha um amigo meu, que ele... O Douglas, né? Que ele falou, Will, cara, você já viu o Bora, cara? Você precisa seguir o pessoal, você precisa ir lá. Eu sou da turma dele de arquitetura. Eles são meu amigo e tal. Aí eu falei, cara, então beleza. Não, eu já vi, Douglas, mas... Aquela correria de obra, né? Que você é o gerente de obra, você é o comprador, você é o faz tudo, o comercial, faz tudo, então não sobra tempo para estudar. Até a gente chegar ao ponto, cara, tem que desacelerar, foi uma história muito grande, né? Aí vem as pancadas. Né? Teve que apanhar primeiro. E aí, depois do Douglas, né, que falou de vocês pra gente, veio a minha cunhada que trabalhava com a gente, né? Que é a Daniela. Daniela sempre fala, gente, vocês precisam ver os vídeos do Bora. Gente, vocês precisam comprar os cursos do Bora. Quem avisa amigo Quem avisa Daniela, amigo obrigada, beijo. Tá, Daniela, depois eu já conheço, eu vejo lá, depois eu vejo. Mas aí a gente, né, fomos protelando quando a pancada veio, foi forte. Foi forte. Aí... aí Fala as um meninas... pouco dessa pancada aí. Tá, vamos lá. A pancada, né? A pancada, acho que até escrever um pouquinho sobre esse assunto. Isso aqui é valioso, cara. Isso a gente é valioso. compartilhar. As pessoas falam muito de palco na internet, não fala de bastidor, né? Então, essas pancadas a gente compartilhar pro cara, muitas vezes, se esquivar de tomar essas pancadas também. Né? Exato. É a nossa pós-graduação, viu? A pós-graduação é cara, viu? Pós-graduação é cara. Então, é como a Suzane disse, no curso de engenharia, curso de arquitetura, a gente não aprende a ser empreendedor. A gente não aprende a ser empresário, né? Você aprende muita técnica de engenharia. Nisso eu gostava demais e tal ali. Mas aí eu vi, cara, não quero ser um cientista de computador, ficar ali projetando. Eu quero mais. Eu quero ir pra cima, eu quero empreender, eu quero construir algo melhor pra mim, né?
E as pancadas foram o seguinte, nós começamos a fazer obras por empreitada, né? Que parece que é cultura nossa. Então fomos obras por empreitada. Mas por incrível que pareça, uma das primeiras obras que eu fiz, inconscientemente eu fiz por administração. A primeira casa. A primeira né? casa. Foi. Né? Lembrando aqui agora. Que eu falei pra minha cliente, ela tava com um problema. Eu falei, não, faz o seguinte, ao invés de você me contratar para eu assumir, você vai me pagar um percentual, né? Para administrar o resto da sua obra que tá com problema. Então daqui pra frente, eu vou te ajudar na compra do material, vou te ajudar na contratação da equipe, vou te ajudar em tudo, vou entregar essa obra pronta pra você. E assim foi feito, a primeira, e deu muito certo. Né? Inclusive, esses clientes são nossos amigos. Depois eu morei de aluguel no apartamento deles, lá em Águas Claras. Então, assim, essa primeira, só que eu devia ter pego isso aí como exemplo. Né? Aí depois voltei Mas pro a caminho. administração é porque você só fez uma. Se você fizesse mais 2, 3, você ia ver que ia dar problema do mesmo jeito. Verdade. O método Bora, ele vem pra resolver, inclusive, os problemas da administração. Isso, também. tem outros problemas. Mas empreita, pelo amor de Deus, empreita. Aí é de lascar. Aí é pancada. E aí que veio a nossa... Que cada um de vocês que esteja nos escutando, sério, se for uma coisa que a gente falar aqui, a única coisa que você precisa prestar atenção é não faça obra por empreita. Essa é a coisa mais importante, assim. Olha o que aconteceu com eles. Vocês vão escutar já, presta atenção. E aí começamos, né? Eu comecei a trabalhar em uma empresa de um colega, que ele não era engenheiro, mas ele era construtor. E daí não deu muito certo o problema dele. E eu falei, cara, não vai por aí. Depois ele parou, fechou as portas. E eu falei, cara, eu vou continuar a minha empresa. Abri a minha e comecei. Só que eu comecei a cometer os mesmos erros que ele. Né? Comecei a fechar contratos atrás de contratos de obra por empreitadas, né? E aquele negócio de, não, eu cubro orçamento e vamos lá, não, eu fazia orçamento de graça. O cliente, eu preciso orçar minha casa. Lá vai eu pra frente do computador, ficar ali noites, dia e... De graça. Tudo detalhadinho, toma aqui meu orçamento pra você. Aí ele pegava o nosso orçamento e ia leiloar. Ia fazer leilão com outras construtoras. Com outras construtoras. Sim. E aí, alguns não, a maioria nem te agradecia, né? Enfim, aí eu percebi, estamos trabalhando de graça, né? Tô dando assim o ouro na mão do cliente para ele poder. E a gente fazia um orçamento já bem detalhadinho, né? Na época. E mas enfim, começamos a fechar contratos de obras por empreitadas. Porém, aí veio, já não estava muito bom, né? Porque a gente colocava margem de lucro baixa. Para poder disputar preço, cara. Então eu preciso fechar essa obra. Tá. Fechava ali. E aí a pancada veio forte mesmo quando veio a pandemia. Porque imagina, a margem de lucro ali, 15%, 10%. Né? Aí qualquer erro de obra ali, você já leva porrada. Né? Já engoliu tomate. Aí já engole. Ou erro de orçamento, né? Ou um erro, às vezes um imprevisto. De um aditivo ali na obra e tal, um serviço a mais. Aí o cliente, eu tinha muito também, sempre gostei de ajudar o cliente ao máximo. Eu preciso cuidar do meu cliente, eu tenho um nome a zelar. E eu, cara, tudo que o cliente pedia eu fazia. Eu não quero mais essa porta aqui, eu quero tirar essa porta, fechar essa porta. Não, deixa comigo. Fazia. E tudo custa mais. Né? Tudo custa mais. Aí, quando você coloca ali na planilha um preço de você fechar uma parede de uma porta, abrir outra parede da porta, aí vem entulho, vem demolição, vem mão de obra, vem tijolo, vem uma porta. E você na hora, o que é essa porta pro valor global da obra? Mas quando você soma tudo, os pontinhos assim, cara, a pancada é forte. Né? E fora o aumento de preço que aconteceu na pandemia. Aí que veio a inflação. A inflação é que acabou de matar. Né? Um produto, um insumo, vou dar um exemplo, eu gosto de dar sempre o exemplo do aço. Né? Um aço que eu pagava ali de R$28 a R$32, uma barra de aço 3/8, ela chegou a custar, eu cheguei a pagar na pandemia R$94 uma barra dessa. Ela mais que triplicou, né? Triplicou. E você com aquele preço fechado. E eu com meu preço fechado. Não, eu preciso aguentar, meu cliente não precisa passar por isso, não é problema dele, é problema meu. Sim. Quando a gente caiu a ficha que nós demoramos a trazer o problema para o cliente, eu já tinha vendido o meu carro, já estava com os aluguéis atrasados, já estava com a bola de neve só crescendo. Meu Deus. Porque eu lembro até hoje a Suzane lá, no nosso auge assim da dor de cabeça,
a Suzane lá fazendo o curso, o primeiro curso, né? Que era qual o nome do curso? Foi um BNO. Curso avançado, bora na Curso obra. avançado, bora E na aí Não sei você se foi respondeu 14 ela. ou 15, não Eu lembro bem. lembro dessa pergunta. Aí ela deu Foi. uma... Um Você evento falou, online. meu marido tá muito resistente, ele não quer mudar o método, a gente tá passando por um problema sério, mas ele não quer dar o braço a torcer. Foi. E ela explicou, ela deu um resumo do nosso problema. É. Né? Ela deu um resumo e você respondeu assim: olha, o avião de vocês está embicado assim, caído. Mas ainda dá tempo de vocês tentar reverter a situação. É possível. E você ainda elogiou, cara, vocês estão com 10 obras. Né? Nós estávamos com 10 obras. 10 casas do zero. Do zero. Rodando. Ou seja, então- imagina o tamanho do prejuízo, né? Olhando pro lado ruim, né? É. Você precificou Olhando- errado, tomando prejuízo em 10 obras. 10 obras. Meu Deus. E quando eu trazia o problema para o cliente, depois que eu demorei, né, trazer, eu falei pro cliente, ó, a situação é essa, eu tenho uma planilha aqui do custo que foi orçado inicialmente na obra, né, eu tenho esse custo aqui, tudo planilhado. E eu tô te mostrando agora a planilha, como está a realidade hoje. Aí fala, não é um problema a construtora, é um problema do país, é um problema de inflação do mercado. Sim. As coisas tudo dobrando de A preço. coisa e fora da alguns curva, itens né? É fora um da imprevisto real, né? é super imprevisto. E aí alguns clientes virou para mim e falou, Will, se vira, o problema é seu. Se A gente vira, tem um preço fechado aqui, problema seu. você que precificou errado, você precisa terminar minha obra. E um ou outro cliente que falou, não, Will, beleza, cara, realmente estou com um problema aqui, nós estamos vendo a situação do país, nós vamos te ajudar, vamos rachar o prejuízo, né? Sim. Ou seja, já menos mal, né? Já foi um problema, mas mesmo assim, o rachar prejuízo eu tinha Ainda que- era prejuízo. tinha que arcar ali com De quanto que a gente tá falando de prejuízo? de entre 400 a 500 mil reais de prejuízo nós tivemos, Meu Deus. né? 2021. E Foi nós um estamos ano pagando de ainda entrega. até hoje. Nós estamos pagando. Mas, então essa foi a dor. A gente, né, veio de lá pra cá e até começou a me emocionar. Sim. Porque- Só quem viveu sabe, né? O que é. Por isso que eu falo que a gente se identifica, porque vocês contaram a história de vocês lá no início, né? Que Sim. aluguéis atrasado e contas a pagar. E a gente sempre, nós fomos ensinados, minha família, de sermos honestos, de honrar nossos compromissos, né? E às vezes a tentativa de honrar o compromisso demais, você acaba se prejudicando, porque eu tentei aguentar a pancada nas costas, né, o máximo que eu pude. Aguentando, falei, cara, mas chega um momento que não tem o que fazer. Sim. Cara, eu vou fazer o quê? Tudo depende do dinheiro. O dinheiro só sai, não entra. Então, foi uma história assim E hoje é que nós estamos uma superando. grande história, né? Inclusive para alertar as pessoas, porque História que eu não me vergonho de contar, porque graças a Deus, primeiramente, né? Que a gente coloca Deus no nosso negócio. A gente convida sempre Deus para estar junto de nós. E graças a vocês, né? Que nos ajudou, pegou na nossa mão, como eu disse lá no evento, né? Vocês fizeram igual um pai faz com o filho, né? Pega ali na mão, vamos meu filho, vamos por aqui. E olha que nós nem colocamos tudo em prática. Porque se nós colocássemos tudo em prática, Mas eu vamos acho que nós colocar, hein? estávamos melhores. Eu falo Sim. abertamente porque são vários processos, são vários detalhes que requer, às vezes, uma equipe melhor, às vezes, né, mais tempo. E como a gente vem pagando incêndio, nós estamos vindo apagando incêndio de lá, desses problemas que eu estou acabando de falar aqui. Então sobra menos tempo para poder criar processo. Criar processo dá trabalho, né? Estruturar a empresa. Sim. sair da inércia, né? Sair da inércia. E como que tá hoje, assim? Apesar da a conta você tá pagando, mas hoje a empresa tá em outra realidade. Outra Como que realidade. tá isso aí? Nós começamos a não querer absorver tudo, né? Porque antes eu fechava um contrato a qualquer custo. Qualquer contrato eu lutava até o último. Tanto é que eu tenho um controle no meu computador anual, né? As pastas ali, parcerias com arquitetos, que dentro dessas pastas tem a subpasta de clientes e tem os orçamentos que vão chegando dia a dia pra gente. Então, assim, quando eu vejo a quantidade de orçamento e a quantidade de contrato que eu fecho, né? Muito pouco. Mas é um pouco que hoje uma obra me dá mais lucro do que as 10 que eu perdi lá. Não adianta fechar um monte de obra errada. Não adianta. Então, Cliente errado. não adianta. Porque hoje, né, nós temos os nossos produtos, né, que é a obra da
eu não vou nem falar do zero, né? Da demolição, que é uma que nós estamos fazendo, inclusive, agora, uma casa. Nós demolimos ela toda, arrancamos a fundação com raiz e tudo, e começamos do zero. A obra tá uma maravilha, tem até depoimento no nosso canal, no Instagram, aliás. Legal. Eu marquei vocês lá. Que legal. Porque nós somos seus alunos, né? Então nós temos que marcar, né, os professores. Obrigado. Que alegria. Deixa eu ver. Eu vou abrir esse depoimento aqui, deixa eu ver. Abre o depoimento pra você. Vou abrir aqui. Tem outros, depois nós vamos lançar. Massa. Mas conta aí. E hoje, assim, nós temos nossos produtos que é o EVF. Qual de que é? cara, Me mostra aí. de cara, o EVF, ele ajuda a gente e ajuda o cliente. É do cliente? Depoimento do cliente? Podemos colocar? Será que a gente consegue ouvir aqui? Às vezes a gente chega aqui na obra, o Will tá junto com as pessoas, com os operadores, né, com a mão na massa mesmo. Isso é muito importante. A coisa que eu mais valorizo é a assiduidade, e isso que eu tenho. Cada passo que está executando, ele filma e mostra pra gente, né? A gente está sempre presente, mas ele mostra através das filmagens, registra tudo e mostra pra gente. E assim, é carinhoso com a obra, é como eu... Que legal, gente. Isso é o que mais vale, né? Assim, é o depoimento do cliente satisfeito e inclusive, se dispondo a falar do trabalho de vocês. Isso é uma vitória muito grande pra gente, porque, igual eu falei, eu tava comentando com a Suzy, que eu sempre quis ver meu cliente satisfeito. Cara, não tem dinheiro que pague ver um cliente satisfeito. É a minha alegria. Eu acho que até os clientes lá que eu levei porrada, eles perceberam que nosso intuito era trazer isso pra eles, era na tentativa, mas infelizmente, né, a grana é que manda, né? Se não tiver dinheiro, não sai obra. Né? E como nós tivemos problemas financeiros, né, advindo disso que eu já falei, nós não conseguimos trazer um cliente satisfeito como esse aí, né? Agora esse aí já é outra realidade, já é o pós-problema. É uma cliente que eu fiz questão ali de gravar esse vídeo. Se vocês observarem essa obra aí, ela tá nos pilares, nós hoje estamos entrando no acabamento e a alegria dela eu acho que tá melhor ainda, tá mais que isso aí. Eu pretendo acontecendo no acabamento, né? Acabamento, eu pretendo fazer um vídeo depois com ela no final, com outros depoimentos que nós vamos soltando aí na rede social. Que pra mim isso aí é um troféu. Cada depoimentozinho desse aí, pra mim é um troféuzão daquele assim, né? Que você ganha no final do campeonato. É verdade. E como que isso refletiu, assim? Vocês organizaram muita coisa, foram esses últimos 2 anos aí, né? Principalmente de muita... Tem um ano e pouco, né? De mentoria, na verdade, né? Porque antes era eu sozinha tentando convencer o Will a mudar a nossa metodologia. Então era muito difícil. Porque ele tava no meio do furacão, né? Eu participei do evento online e aí comprei o BNO, eu tinha participado do VIP, foi quando eu fiz aquela pergunta, né? E aí eu fiquei quase um ano, né, Will? Quase um ano tentando mudamos algumas coisas, que a gente começou a vender EVF, aí ele já viu o resultado, né? Já parou de mandar proposta e o cliente nem... O VFzinho foi mão na roda. O primeiro EVF. Só vender, né? Não, e o legal é que você não tá só vendendo produto, você sabe que aquilo ele vai realmente ajudar o cliente. E, cara, esse EVF aqui fica independente se você vai nos contratar ou contratar qualquer outra empresa. Você tem uma realidade na mão. Quanto vale a sua obra? Quanto vale a sua obra mesmo, é uma coisa séria. Se vier algum empreiteiro, alguma empresa te oferecer algo menos que isso aqui, você já pode ficar ligado. Fica de olho, picareta. Né? E se tiver um preço muito acima, você bota na balança e vê se é justo. É isso que a gente passava pro cliente no EVF. Perfeito. Isso, aí a gente começou a ter... você conseguiu convencer ele. Então ele já foi fisgado pelo EVF. Sim, ela conseguiu. Muito custo, a gente vendeu EVF. E aí ele tinha... A desculpa dele era, mas é difícil eu vender pela metodologia BNO, porque eu já sou acostumada a vender por empreita, é só eu precificar certo. Só que aí os prejuízos só foram aumentando, né? Aí veio o ano seguinte, que foi o BNO 21. Sim. O evento, né? Sim. Foi aquele lá do hotel. Sim, o Experience. Aquilo ali foi, assim, acho que o pior momento, né? Que a gente estava passando na empresa. Eu estava na casa da minha sogra. Ali nós estávamos por terra mesmo. Tinha vendido carro, tinha vendido lote, né? Que a gente tinha. E aí, eu lembro, assim, um dia muito... pra baixo. Como eu tinha comprado o evento há um ano atrás, eu falei, eu vou, né? Era eu e a Daniela, inclusive a que nos apresentou vocês, né?
E aí o Will foi levar a gente lá no hotel. E no trajeto, eu lembro que ele comentou assim que aquele seria o momento que ele desistiria da empresa, da profissão. Quando eu ouvi ele falando aquilo... Se existisse um momento que eu pensei em desistir, eu gosto de falar pra Sandra que eu nunca gostei de desistir das coisas, né? Mas se teve um momento que eu pensei em desistir, esse foi o momento. Porque assim, imagine, era pressão psicológica, né? Os clientes, eles não querem saber, é o sonho deles, eles querem a obra pronta, né? Eles querem aquilo resolvido. E aquilo era multiplicado por 10, né? Enfim, eu falei, vamos lá no evento e eu tenho certeza que a gente vai voltar com outra mentalidade. Porque eu já tinha participado uma vez e eu sabia o poder que tinha aquela comunidade, né? E fomos, eu e a Daniela, ele deixou a gente lá na porta e falou, vai lá. Vão lá e tragam coisas boas. E quando a gente voltou do primeiro dia, meu Deus, nós... Sabe, aquela alegria. Essas meninas voltaram... eu entreguei uma coisa e tá chegando outra. Só as meninas voltaram numa energia... Olha o poder do evento de vocês. Elas voltaram numa energia tão forte que aquilo ali me contagiou rápido. Me abraçou assim, ó. Vamos embora, então. Ali foi uma divisão de... Foi um divisor de águas, divisor de águas, né? Foi. Continua, desculpa. E aí a gente conseguiu vender pra ele a mentoria. Caramba! Chegamos em casa, Will, vamos comprar essa mentoria. Mas como? Vamos, a gente precisa disso. Esse é o marco, é uma decisão importante. E aí vendemos para ele a mentoria, ele aceitou entrar junto e falou, não, agora vamos e eu vou entrar de cabeça. Ele falou, é tudo ou nada, agora eu vou com tudo. E aí a gente comprou a mentoria, né? E fomos, assim, esse ano, 2021, que foi que a gente estava na mentoria, só eu participando, né? Ele não participava ali das aulas, mas eu ia repassando, ia aplicando o que a gente conseguia na empresa e ao mesmo tempo a gente ia apagando o incêndio, né? Resolvendo o que tinha que resolver. E puxando assim, a carroça e empurrando lá atrás, né? Sabe quando o ano passa, assim, que você nem vê que o ano passou, de tanta turbulência? E aí a minha ficha caiu ali no último dia da mentoria. Aquele dia, eu fui preencher a última pergunta ali, né? Preenchi, escrevi, colocamos nosso faturamento e fui para a aula. Só que eu não tinha me tocado do que a gente tinha, de como a gente estava antes e como a gente estava naquele momento. Eu não estava conseguindo reconhecer nossa evolução. E aí, quando eu comentei na aula que até os dias que eu estava de cama, que eu não conseguia abrir a câmera para assistir a aula, né? Que eu deitada mesmo ali, sem condições. Eu acho que quem já passou por isso sabe como é você estar numa crise de depressão e não conseguir levantar da cama. Só que para mim era um compromisso tão que eu levei tão a sério, assim, que era o que a gente tinha de esperança, de mudança, né? Então eu não faltava mesmo não podendo participar. E aí, a partir daquele dia que eu consegui assistir a aula, mesmo no meu auge de uma crise, eu percebi que nada ia nos parar, né? Tinha uma força maior ali que estava nos movendo, né? Mesmo no meio da turbulência de tantas coisas. E aí, quando você se emocionou com a nossa história, eu falei, Will, é verdade, a gente tem o que comemorar. Meu Deus. Não foi, assim, foi difícil, mas a gente evoluiu, né? A gente evoluiu nesse ano. E aí, quando a gente foi parar... E assim, fala, se você puder, né? Assim... As pessoas ficaram todas assim, Suzy, olha como E o incrível é que nós temos o costume, eu me cobro muito, né? Eu acho que ainda tô trabalhando isso, tá? Isso. Mas de, tipo, não comemorar as vitórias, parece que só pancada e... Acostumou tanto a apanhar. Quando a Suzy percebeu lá junto com você, né? Lá no Bora Acelerar, que ela trouxe os resultados ali tudo, né, planilhadinho. Aí ela falou, cara, precisamos comemorar, é uma realidade. Eu acho que na mesma hora tinha um vinho lá na geladeira, né? Vamos tomar um vinho! Nós tomamos um vinho, aquela é fã de vinho. Cara, vamos embora então, vamos comemorar realmente, né? Olha tanto de coisa que nós passamos nesse último ano, né? E é um ano de aceleração mesmo. É algo que nós faríamos, talvez,
4, 5 anos, eu acho que naquele ano a gente conseguiu dar um salto muito bom. Do zero não, do negativo, né? Que a gente estava do negativo, a gente conseguiu um faturamento de mais de 700 mil, a gente arredondou para 700, né? Mas foi mais de 700 mil. Construímos uma casa pequena, mas foi uma casa, né? Que a gente estava dentro da casa da minha sogra. Tava anotado na minha meta daquele ano, hein? Em um ano, a gente teve esse faturamento, a gente construiu a casa, a gente reestruturou a nossa forma de trabalhar. Começamos a trabalhar só pela metodologia Bora, de construção, né? E assim, quando a gente parou e analisou a realidade, vimos o quanto a gente cresceu em um ano. Quanto mudou a nossa realidade. Eu quero perguntar pro pessoal que tá ouvindo, né, gente? 700 mil reais de faturamento no ano, gente, tá bom ou tá ruim? Porque na cabeça deles, naquela época, era assim, nossa, ainda tem muito o que fazer. Né? Ainda tem muito chão e tal. Mas que alegria ver, né, essa evolução de vocês e poder compartilhar essas histórias, porque eu tenho certeza que tem muita gente passando por isso. Muita gente fazendo obra por empreita, às vezes não tendo coragem de encarar o cliente, né? Às vezes de chegar pro cliente e falar, olha... Porque é engraçado, mas a gente faz um marketing que atrai geralmente pessoas muito boas, pessoas muito honestas, pessoas que amam muito aquilo que fazem. E muitas vezes isso faz as pessoas sofrerem um pouco mais ainda. Por não ter coragem de ter uma conversa difícil, de chegar pro cliente, né, Alex? E falar, olha, eu fiz esse acordo com você. Aconteceu isso aqui com o mercado. Os preços triplicaram. E agora a gente vai ter que recombinar. Nada que foi combinado não pode ser recombinado desde que haja boa fé. Essa conversa, a gente precisa analisar cada caso é um caso, né? Aquela velha máxima do mercado, né? O combinado não sai caro. Sai. Às vezes Às vezes sai. E o negócio precisa ser bom para todos os lados, né? Não é justo você, poxa, um pai de família que trabalha honesto, etc., aconteceu o que aconteceu com o mercado, e você tem que ir lá e tirar, cortar na carne, né? Vou vender minha casa, vou vender meu carro, meus filhos vão passar necessidade porque aquele contrato não tá saudável mais. Pra pagar a obra dos outros. Pra pagar a obra dos outros. Que não é nem você que vai morar. Ele absorveu mesmo. Tem também. muito isso, assim, de querer honrar com compromisso, né? De não decepcionar o cliente. Poxa, eu tenho que honrar, então eu vou até o fim. Não, e a gente tem que honrar mesmo. Agora, aonde que cabe realmente a nossa honra, né? A gente não pode passar desse limite, né? De, cara, não, daqui pra cá, eu tô sendo, inclusive, né? É uma desonra pra minha família eu estar investindo numa casa que nem minha, não é. Mas a gente tem muito isso no Brasil, né? A palavra foi dada e que bom, né? Bom. E tem gente que fala, brasileiro é, né? Claro que não, a gente vê um monte de gente honesta, boa. E onde está a sua palavra? Sua palavra foi em cima de algo. Esse algo mudou. Entendeu? A gente tem que ter essa coisa clara, né? Tem que ser claro. Tem que ter a palavra mesmo. Cara, mas eu me comprometi com isso aqui. O cliente pediu pra mudar a porta de lugar. Mas você fala isso como se você não tivesse feito a mesma coisa, né? Você me lembrou de uma história aí. É o que o Will falou. Ele falou, cara, eu me identifiquei com as histórias do Alex. Por quê? Eu tomei o mesmo prejuízo, executando a obra por Tirou da mesma fonte, cortou na carne, tiramos criança de escola. Você me lembrou de uma história aí dessa época, uma das obras. Eu tinha um contrato de tudo que estava sendo feito na obra, tudo bem especificado, item a item. O cliente comprou uma casa, estava no reboco. Pra vocês terem ideia, até pilar. Teve um pilar lá que o pedreiro estava esfarelando ele com a colher de pedreiro. O concreto, não sei o que eles fizeram com aquele concreto. E aí foram aparecendo coisas. A cliente, ela só faltava carregar a gente no colo. De tão alegre que ela estava do que a gente estava fazendo para ela. Nossa, Will, pra você ter ideia, através dela eu fechei 2 contratos. Os 2 também tá dentro dos 10, viu? Depois tive problema. E essa cliente, né, era o Will maravilhoso pra cá, tem até depoimento na rede social aí, tá guardado. E eu fui absolvendo além do que tava no contrato. Só que a relação tava tão boa ali, de boca a boca, né, que eu tava vendo a cliente tão satisfeita e nos elogiando bastante, e aquela felicidade, que eu fui na hora que eu falo assim, a gente precisa sentar para organizar o que não estava previsto, combinado, né? Porque nós estamos fazendo muita coisa que não estava previsto no nosso primeiro contrato. Por exemplo, o pilar aqui, né? Quem imaginaria que esse pilar estava dessa forma? Eu tive que demolir um pilar que estava segurando uma laje em balanço, né? Escorar tudo de novo, demolir o pilar.
Na hora da escavação da garagem tinha uma pedra enorme que a gente teve que quebrar ela com fogo e água, um processo danado. E aí tá. Não, e o maravilhoso, quando eu cheguei, falei, ó, agora não tem. E eu sempre, quando eu chegava pra falar, ó, precisamos ajustar o contrato, a pessoa se esquivava. Não, relaxa aí, depois a gente. Não esquenta a cabeça, não. Vê. Cara, quando chegou um determinado momento que o valor já tava em R$52 mil, né, de aditivo que deveria ser feito, falei, cara, não dá mais, vamos sentar, eu preciso mostrar pra você. Sim. Fez eu assentar revestimento em todas as lajes que era para ser impermeabilizado, que não estava... Não, eu resolvi, eu quero assentar revestimento nas lajes impermeabilizadas. Tá bem, eu vou ter aditivo. Não, nossa, tudo bem. A história se repete, né? Cara, eu vou fazer uma área de serviço aqui. Não, mas depois a gente vê. Aproveita o que você tá fazendo aí. Jaque, você o Jaque entrou com força. Entrou. Quando eu trouxe a conta, aí o Will... Já não ficou mais tão legal. Aí o Will já... Nossa, o Will virou um monstro, cara. O Will. Eu me surpreendi, assim, de uma forma que eu... Não, mas gente, eu sou leiga. Como é que eu ia saber uma coisa dessa? Não, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Eu falei assim, ó, eu trabalho até de graça pra vocês aqui. Eu venho aqui fazer faxina na obra de vocês, se for preciso. Eu tô com vocês até o final, mas vocês precisam acertar esse valor aqui, que é um custo que eu tirei do meu bolso pra fazer a obra de vocês. Olha aqui o contrato, o tanto que eu fiz e o que já foi feito. Então, vocês precisam honrar comigo isso. Não, acabou, Will. Não, é problema seu. Né? Peraí, se essas contas tá errado. Eu falei, não tá não, tá aqui, eu provo item por item. Tá aqui os comprovantes, tá tudo. Tá mão de obra, é tudo muito controlado. Né? Cara, acabou. E infelizmente, a profissional que era pra estar junto com a gente ali também, né? Que era do outro lado, arquiteto que tinha indicado lá, entrou na pilha lá e não nos ajudou. E pegou aquele problema do cliente e dobrou. E fez a gente, botou a gente lá debaixo dos pés deles assim, ó. E esmagou mesmo. Nossa. Esmagou. Saiu ligando para os meus outros clientes, que nós éramos picaretas, que nós tínhamos abandonado a obra delas. Tinha dado golpe. Cara, coisa desse tipo. Aquilo ali acabou comigo. Porque o fato de trabalhar de graça, de precisar carregar entulho nas costas, para mim não era problema. O problema era defamar a nossa imagem da forma que eles fizeram ali. Aquilo ali para mim acabar com a sua reputação acabou, ainda. Mas derrubou com força. Sabe? E cara, eu fiquei impressionado. Como que quando você mexe, né? Como tem pessoas que infelizmente pensam assim, cara, se eu não tirar... Existe uma cultura... Eu acho que existe uma cultura, não em todos, não podemos generalizar, mas em algumas pessoas que, tipo assim, se aquele prestador de serviço, se eu não me beneficiar em cima dele, parece que eles não saem satisfeitos. Negócio bom é quando eu saio ganhando. Isso, é isso aí. Não é ganha-ganha, não é o Will sai ganhando e o Alex sai ganhando, não. Cara, fiz um negócio aqui que foi muito bom, por quê? Cara, porque eu me dei bem. Me dei bem. Isso é muito mania de brasileiro, né? E esse cliente era dessa forma. Tanto é que depois... saímos, não deu para continuar, né, com essa situação. A equipe tinha um pessoal que trabalhava com a gente, continuou o ladrilheiro e depois eles vieram falar, ó, não pagou a gente, não teve jeito, queria que a gente trabalhasse de graça e teve problema, né? E infelizmente é uma realidade, né, que a gente tem que filtrar, né? Nós aprendemos isso com vocês também. Sim. Que tem cliente que infelizmente tem que ser demitido, infelizmente. Você pode fazer o que for, você pode tirar dinheiro do bolso, pode dar o melhor e ele ainda sai falando mal. Eu passei por isso aí. No final da obra, a pessoa ainda fechar o portão e falar assim, não tire foto, não divulgue não, porque se você divulgar, eu queimo você. Aí você, mas... Aconteceu isso com a gente. Por um momento, a gente acredita que é aquilo, né, que a pessoa tá falando. Por um momento. Mas aí depois eu falei, não, Will, relaxa, você fez certo, você foi honesto, tal, vamos seguir. Isso foi mais uma pimentinha no meio do processo, né, no meio da turbulência. E como que está sendo hoje, assim, os clientes que vocês estão atendendo, essa cliente, né, maravilhosa, e a vida de vocês, o que mudou? Tudo. Tudo, assim, tanto financeiramente... A vida do casal também, né? Assim, apesar de que quando a gente passa uma dificuldade, isso nos une mais, né? A gente tem isso de... o problema financeiro não foi motivo de nos afastar. Mas, assim, a gente se uniu mais nesse momento, mas era um momento, assim, muito doloroso, né? Muito doído. E acabou afetando o nosso psicológico, né? Que eu tive depressão. O Will, ele não admite, mas ele tem umas questões aí psicológicas. E foi muita pressão psicológica, né? Porrada demais. Muita porrada. E aí, quando foi esse primeiro ano de mentoria, que a gente chegou no fim, aquele reconhecimento, né? Da gente subir no palco,
ser reconhecido com aquele prêmio de faturamento nos deu mais forças. É fundamental, gente. Parece coisa pequena, parece que não tem tanta relevância, mas tem muita. Porque você toma consciência de que está no caminho certo, de que é possível, né, viver bem da nossa profissão. Porque hoje nós consideramos que vivemos bem da nossa profissão. Apesar de que temos um caminho longo ainda, né? Bom. Mas a gente hoje vive bem da nossa profissão. Eu estava comentando com o Will esses dias, né? Que a obra que a gente pegou do zero pela metodologia BNO. Tem hora que a gente pensa assim, caramba, tem alguma coisa errada, tá muito tranquilo. Porque a obra... Estão acostumados, né? É acostumado com montanha-russa, né? Aí a gente... Aí pega um pedalinho no lago, né? Pega um pedalinho. A gente para assim, não, peraí, vamos analisar. Não, tá tudo certo, tá isso, tá tudo sob controle. Opa, tá tudo bem. Aí no final de um dia de expediente, o cliente, Will, vamos lá em casa comer uma tapioquinha com a gente. Coisa boa. No meio de uma obra, isso é raro, né? Boa, né, cara? Um cronograma tá 2 meses na frente do prazo, né? Isso hoje eu tenho o maior orgulho de falar, ó, a galera vai lá na obra e fala, galera, ó, olha o cronograma aqui, ó, essa obra aqui, isso aqui era pra gente fazer só daqui a 2 meses, já estamos nessa fase aqui. Acelerando. Porque é difícil adiantar um cronograma de obra, né? Vocês fazem obra, vocês fizeram, sabe? Ser profissional memorável, Sim. né? Vocês deixam a marca positiva. Não é ser lembrado pelo problema, mas ser lembrado pelas coisas boas, né? Isso é fantástico. Problemas tem, gente, não tem jeito, né? Claro. Não é um mar de rosas, né? Todo dia nós estamos lidando com gente, pessoas com cultura diferente, cliente, dinheiro, outras empresas, né, que prestam serviço pra gente. Empresas. Logística, né? Então, Tudo vão ter problemas, mas... Desafios, como diz Desafios, Alex, né? Desafios São que a os gente desafios do dia a dia. bate da no obra. peito e faz gol, né? É. Então são desafios que a gente vai superando todo dia e sempre evoluindo. Lidar com pessoas é um desafio, né, que a gente tem que estar trabalhando isso constantemente. Porque tem cliente de uma forma, tem cliente de outra, então você já começa a analisar o perfil daquele cliente ali. Tem um cliente que vai ali te cobra, tem o outro que chama para comer a tapioquinha ali, valoriza um detalhezinho assim, que pra gente às vezes nem não é muita coisa, mas valoriza demais. Essa cliente que deu o depoimento, a assiduidade, né? Uma coisa assim, né? Poxa, ela falou, Will, eu gostei demais do dia que nós fomos fechar o contrato, os horários que você marcava, você estava aqui. Tá Eu odeio detalhe, quando alguém, um prestador de serviço, me faz esperar. E eu vi a gente contratando outros, o vidro, contratando piscina, né? Equipamentos, e ela simplesmente mudar para outro fornecedor porque aquelas pessoas que marcaram com ela não cumpriram. Olha isso. Então, detalhes importantes aí, galera, Seja que tá assistindo fiéis aí. nas pequenas Sim. coisas, que será fiéis nas grandes. né? E pra galera que tá assistindo aí, o Bora na Obra aqui, vocês têm que vir, gente. Tem que cair pra dentro. Vale muito a pena mesmo. Estamos falando aqui de uma história verídica, né? Que nós vivemos, estamos vivendo. E fazendo questão de puxar aqui, né, o gancho de que quem está assistindo, que se identificou com a nossa história, que está com a história ou parecida, ou pior, ou melhor um pouquinho, existe soluções, existe remédio. E vocês podem vir aqui na farmácia do Bora na Obra que vocês vão encontrar. Poxa, que alegria. E obra realmente não tem que ser dor de cabeça, né? Ela é desafiadora, né? Porque não é para amadores. Mas dá para viver bem e sem ter que perder a saúde mental, né? Para poder trabalhar e ter êxito. E além como você tinha perguntado, né? Além dessa questão financeira, tranquilidade em trabalhar com o que a gente gosta, a gente teve o plus, que eu digo assim, que é o fundamental, foi a mudança de mentalidade, né? Legal. No primeiro evento, veio esse estalo, assim, tá, hoje a gente está financeiramente péssimo, né? No fundo do poço. Mas veio na cabeça que a gente poderia alavancar com recursos de terceiros, né? Tanto financeiro quanto de habilidades. E a gente trouxe isso forte, assim, como o centro de tudo. Então foi, assim, uma virada de chave mesmo. Porque quando mudou a mentalidade, muda as atitudes, muda as estratégias, né? Então isso é muito valioso. Não é simplesmente fazer obra e ter lucro, né?
É você construir um legado, é você viver bem com a família, com os amigos, com seus clientes que se tornam amigos, trazer bons negócios. A gente hoje tem novas prospecções de negócios, né, Will, que era inimaginável, assim. A gente imaginava, poxa, daqui 10 anos que a gente tiver êxito, né, a gente vai estar pensando em negócios milionários. E hoje, a gente até para pensar assim, poxa, a gente está falando de milhões. Como assim? Há um ano atrás, 1 ano e meio, a gente estava falando em vender nossos bens para pagar 100 mil, 200 mil, 500 mil. E hoje a gente... O jogo virou. Totalmente, assim. Totalmente. Frase que a Suzana falou aí, que foi do evento, não esse último, né? Eu não decoro. Em 2021, a gente já veio com essa ideia de alavancar. Essa frase, alavancar com recurso de terceiro. Nós resolvemos abraçar essa causa aí. Essa estratégia, né? Juntou eu, ela e a Daniela, tem que ser falado o tempo todo, porque a Daniela ela faz parte de tudo. De Daniela, todos, na fase difícil, ela foi a sobrevivente na empresa. Foi a sobrevivente. Ela tá foi resgatou você. Ela tipo assim, tô com vocês e não abro. Exatamente. Ela né, nos ajuda muito, né? E as duas juntaram aí, trouxeram a ideia delas, eu comprei a ideia delas, cara, vamos embora, vamos alavancar. E estamos com os projetos ousados e que já está rodando, né? Coisa boa que estão vindo por aí. E a gente espera em breve estar postando aí o resultado disso, né? Maravilha. Com parceiros. Depois a gente vai fazer uma... investidores. Que seja pelo menos uma live para contar essas histórias aí. Em breve queremos contar essa história, se possível, aqui. Em breve. Vai ser uma superação muito grande esse projeto pra gente, tá? Uau, sim. Que incrível, galera, que incrível. Se tornar investidores agora do mercado de construção. Saíram do negativo a grandes empresários, né? Isso em 1 ano e pouco. Então, parabéns aí, parabéns pelo empenho de vocês. Obrigado. Em todos os Boracasts que a gente traz profissionais memoráveis, uma coisa me chama muita atenção, que é essa vontade de continuar, de fazer, né? Esse amor, essa dedicação, esse cuidado. E quando a gente, até no outro episódio, a gente conversando com a Ângela, ela falou, a gente coloca amor, né? Coloca amor que a coisa vai acontecer. Então, parabéns pelo amor que vocês têm pelo negócio, pelos clientes. Pela história, continuem se dedicando, assim, que realmente o resultado, ele é só uma consequência, a lei da semeadura. Né? Verdade. É isso. É isso aí. Prazer tê-los aqui, né, pessoalmente falando. Vocês são, cara, incríveis. A história de vocês é incrível. Né? E a gente vê na história de vocês a gente se emociona porque... Nossa. Foi o episódio do silêncio da Rafa, né? Eu só... é um pouco da nossa missão, da nossa dívida aí com o camarada de cima, né? Fazer a diferença na vida de famílias, de devolver a dignidade. E fazem. No evento, eu lembrei, nesse último evento, o Alex comentou lá no palco que uma época, eu não me recordo bem qual foi a época, você foi, se eu não me engano, na igreja e teve uma mensagem dizendo que você está no barquinho. E foi essa história do barquinho, que era para continuar remando no barquinho. Na hora o Will me cutucou e falou assim, a gente recebeu essa mesma mensagem. Nós recebemos uma mensagem que, olha, vocês estão dentro de um barco no meio de uma tempestade, o mar está furioso, mas continua remando que ele está junto de vocês. Deus está dentro do barco. Deus está junto com vocês dentro do barco, ajudando vocês a remar. A parábola de Jesus na canoa, né? Com os apóstolos, que é a tempestade, ele dormindo. E toda vez que batia... Ele se levantou e mandou o mar se calar, o vento parar. Né? Então a gente não tem que se temer a tempestade não, porque tem alguém poderoso dentro do nosso barco. Né? Exatamente. E é isso que tem colocado força na gente, que mesmo assim a gente se depara com situações complicadas às vezes, né? Ainda hoje. E quando lembro dessa mensagem, cara, nós chegamos até aqui, vamos continuar remando, que ele tá junto com a gente e o barco não vira. Não vira não, viu? Já passamos umas ondas aí, que como foi que nós conseguimos passar essa onda? Aí eu lembro que Deus está junto de nós, ajudando a remar esse barco. E pode ter certeza que vocês sim são instrumentos de Deus para transformar vidas. Não falo da boca para fora, é real mesmo, assim. Eu sempre comento com o Will em casa, primeiramente Deus, óbvio, mas Deus usa de pessoas, né, para nos guiar, para realmente
transformar vidas. E tem transformado nossas vidas. E eu só tenho a agradecer mesmo. Eu não tenho nem palavras para agradecer, né? Então, o que eu faço sempre é apresentar vocês na mão de Deus. Sempre que eu oro, eu apresento, que é a forma que eu tenho de retribuir. Obrigado. Isso é a mais importante, a melhor forma. Pessoal, obrigada demais. Que episódio emocionante, histórico. E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que talvez, né, esteja precisando ouvir essas mensagens de hoje. Fiquem com Deus, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.